Oi, gente! Tô aqui pra fazer o nosso segundo vídeo da nossa quarentena e eu estava pensando muito sobre o que fazer nesses vídeos, né? Porque temos muitas possibilidades. Pensei se eu iria ensinar ou se eu iria dar dicas pra quem já sabe. Então, na verdade, eu não cheguei numa conclusão e decidi fazer as duas coisas. Então, enquanto for possível, claro, né? Quando ficar um pouquinho mais complicado, talvez eu tenha que focar na parte de dar as dicas, mas acho que por enquanto dá para fazer as duas coisas. Então, para o vídeo de hoje, eu pensei da gente começar a falar sobre os trabalhos retos, que são trabalhos que crescem em linha reta. Então, tipo, retangulares, sei lá, tapete, fundos de cesto também dá para fazer assim. Então, trabalhos retos, como a gente começa eles e também dá dicas de algumas coisas que a gente faz ali no meio que muita gente que já faz crochê tem dúvida, tá bom? Então, a nossa ideia hoje vai ser essa. Para começar o trabalho reto, a gente precisa aprender correntinha e eu vou ensinar vocês ponto baixo. E as dicas serão sobre por que a gente sempre faz uma correntinha a mais, lá no final, que às vezes fala na receita. Faça 10 correntinhas e mais uma. Vou ensinar para vocês o porquê e também como a gente faz para subir carreira e quando chega no final da carreira que às vezes dá uma dúvida se já terminou ou se falta um ponto, né? Vamos lá então? Vamos estudar os pontos para que a gente entenda e não precise ficar mais copiando receita por aí, né? Para que a gente consiga ser mais autônomo quando fizer as nossas próprias peças, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Então, ó, primeira coisa, para a gente começar a fazer as correntinhas, então para a gente começar a fazer qualquer trabalho que seja reto, a gente dá um nozinho inicial. No nozinho inicial tem gente que já se bate um pouquinho, né? Que às vezes a gente quer fazer, a gente vê as pessoas fazendo com a agulha, mas nem precisa da agulha, só é importante que seja um nozinho móvel. Então, olha só, dá para você só dobrar aqui, fazer um Ezinho aqui no fio, e aí pegando a parte do fio que vem lá do novelo, você passa aqui por dentro desse anel. Só isso, ó. E aí, puxa e fecha. Aí fica um lação, né? Agora sim, agora você coloca a agulha dentro e vai puxando aqui o fio que vem lá do novelo, ó. Vai puxando que ele vai regular. E regula até ficar mais ou menos aqui da largura da agulha, beleza? Toma cuidado também para não apertar muito, porque aqui às vezes a gente já começa fazendo apertado, ó. Se apertar muito, seus primeiros pontos já vão ficar muito apertados. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, deixa ali mais ou menos da largurinha da agulha, já tá ótimo. Eu tô trabalhando aqui com um fio um pouquinho mais elástico e tal, porque eu acho um pouquinho mais confortável, né? Para quem tá começando é sempre bom também, tá? Então, beleza. E agora a gente vai fazer as correntinhas. Então, as correntinhas são o que vão dar base para o nosso trabalho crescer reto. Então, se você quiser lá o seu trabalho, eu quero fazer um tapete de 30 centímetros de largura. Então, 30 centímetros, você vai ter que fazer 30 centímetros de correntinha. Uma dica já, dica número 1. Quando você quiser uma medida exata, tipo, eu quero que tenha 30 centímetros. Então, faça um pouquinho a menos de correntinhas, tipo, faça até dar uns 27 centímetros, uns 3 centímetros a menos, porque quando a gente coloca os pontos daí nas correntinhas, elas sempre dão uma aumentadinha na largura. Então, se você quiser uma medida exata, sempre faça uns 2, 3 centímetros a menos para não passar muito do que você quer. Tá bom? Então, o que são as correntinhas? Ó, a gente tá aqui com o fio que vem lá do novelo, tem um rabinho aqui, deixa o rabinho, cuidado para não confundir, porque às vezes a gente tá crochetando e acaba pegando esse fiozinho aqui sem querer, né? Então, estamos aqui com o fio lá do novelo, eu gosto de usar sempre esse dedo aqui para me ajudar a apoiar. E a correntinha é bem simples, é só a gente passar a agulha por baixo do fio, engatar ele aqui e passar por dentro do anelzinho que a gente tem na agulha, ó. Não esqueçam que o ganchinho da agulha serve para ajudar a fazer isso, né? Por isso que ela tem esse gancho. Então, vai por baixo, engata ali e passa por dentro. Só isso. Bem simplesinho. Opa, desfocou. Beleza. E vamos fazer aqui, dá pra gente fazer umas 10. Vou fazer umas 10 só pra mostrar pra vocês, tá? Tentem fazer também já as correntinhas um pouquinho soltinhas, ó. Não vamos fazer muito apertado. Então, deixa eu ver quantas eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5. Ops, escapou. É meio ruim olhar na tela. 6,
7, 8, 9, 10. Aí, quando a gente tá fazendo lá as correntinhas, então veja, ó, também mais uma coisa, terminou as correntinhas, coloca na mesa e dá uma olhada se ficou reto, se não tá tudo torcido. Normalmente, quando elas ficam torcidas, fica assim, ó, significa que você fez os pontos muito apertados e pode ser que quando você continuar a sua peça, ela comece a ficar torcida. Então, tenta deixar sempre soltinho e coloca na mesa para ver se ela tá certinha, se não tá torcida, tá? Digamos então que a gente queira que o nosso trabalho tenha esses 10 pontos aqui de largura. Sempre nas receitas eles falam, então coloca 10 e mais 1. Por que o mais 1? Então a gente colocou o 10 e vamos colocar mais 1. Porque na hora que a gente for fazer os pontos agora para continuar o trabalho, esse mais 1 aqui já vai servir como se fosse o primeiro ponto, olha. Então é como se a gente já tivesse virado e esse aqui já é o primeiro ponto. Então, veja só. Esse que a gente fez, esse 1 a mais que a gente fez é o primeiro ponto da próxima carreira. E esse anterior aqui é a casinha dele, né? Então, por conta disso, a gente vai ter que começar o próximo ponto na terceira correntinha só. Então, isso é uma dúvida também bem comum. Então, nós vamos pular a última que foi feita, vamos pular a penúltima e vamos começar lá na terceira correntinha. Então, aí aqui agora vamos fazer ponto baixo. Então, pula uma, pula duas, no terceiro buraquinho coloco a agulha. E aí vou laçar o fiozinho que vem lá do novelo e trazer ele aqui pra frente. Mais uma diquinha importante, para não deixar o ponto muito apertado, olha só. A gente pode, quando você trouxer o fio para frente, você só tenta deixar ele na mesma altura do anterior, ó, da outra laçada que você já tem na agulha. Porque se você deixar ele lá apertadinho e daí puxar apertadinho, vai ficar tudo muito apertado. Então, puxa um pouquinho de fio e deixa na mesma altura, beleza? Então, deixa eu só desfazer, já que eu falei outra coisa. Então, tá aqui. Pulou o primeiro, pulou o segundo, vai no terceiro buraquinho. Coloca a agulha, laça o fio e traz pra frente, deixa na mesma alturinha. Deixou aqui, agora laça o fio de novo, igual a gente fez na correntinha, e passa por dentro dos dois anéisinhos, ó, dos dois de uma vez. E beleza, ó, isso é um ponto baixo. Olha o desenho dele, ó. Ele tem duas perninhas. Tá vendo que ele é igualzinho à última correntinha que você fez? Então, por isso que a gente sempre faz uma correntinha a mais, porque dela conta já como primeiro ponto. Ou seja, nessa carreira aqui, nessa próxima carreira agora, ó, a gente já tem 2 pontos baixos, que é a correntinha e o primeiro que a gente fez. E assim vamos seguindo até o final. Então, já tem 2. Nossa ideia era ficar com 10, né? Dá pra você ir contando pra ter certeza que tá dando tudo certo. Então, vai no próximo buraquinho, coloca a agulha, pega o fio e traz pra frente. Fica com 2 laçadas. Deixa no mesmo tamanho lá para não ficar apertado. Pega o fio de novo, passa pelos 2. Mais um ponto baixo. E aí, de novo, até o final. Traz pra frente, ajusta a altura, passa pelos 2. Laça, traz pra frente, ajusta, laça de novo, passa pelos 2. E assim vai indo, ó. Vou fazer mais rapidinho. Tá, deixa eu pegar meu fio aqui. E aí? Chegou no último. Deu dúvida se é o último? Dá uma olhada aqui, ó. O próximo, você teria que enfiar dentro do nozinho a agulha. E não vai dar boa, né? Vai ficar bem apertado. Outra coisa também, ficou com dúvida se é o último, estica lá e conta, ó. Lembra que cada 2 perninhas dessa são um ponto baixo. Lembrando que aqui já era o primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou. 10 pontos.
Beleza? E agora, ó, dica, agora como é que a gente faz para subir para a próxima carreira? Sempre que a gente for fazer os trabalhos em linha reta, vai ser uma carreira do lado certo e uma carreira vai ficar do lado avesso. Porque para subir, a gente sempre vai precisar virar o trabalho, para começar daqui para lá, né? Que é o nosso lado certo. No caso dos canhotos, vai ser... Canhotos? Canhoto, sei lá. Vai ser daqui pra cá, tá? Mas então você sempre vai ter que fazer, fez até o final, vai chegar lá, a gente vai virar. Antes de virar, bom, aí também fica a seu critério. Tem gente que faz isso antes de virar, tem gente que faz depois. Eu normalmente faço antes, que é fazer uma correntinha, porque a gente precisa que o nosso ponto vá lá que o fio vá para a altura do próximo ponto. Então, antes de virar, ó, estamos aqui com a última laçadinha. Antes de virar o trabalho, eu faço uma correntinha e aí sim eu vou virar. Virei meu trabalho. Aí o fio ficou pra frente, mas daí eu forço ele, ó, jogo ele lá pra trás, tá? E aqui vem mais uma dúvida muito comum, ó. A gente fez essa correntinha pra subir, pra poder dar altura pra fazer os próximos pontos nessa próxima carreira. Onde vai ser o primeiro ponto dessa carreira? Então, aqui já foi a correntinha de subida. O primeiro ponto tem que ser já do ladinho aqui, ó. Às vezes a gente acha muito acumulado e pensa que é aqui já, né? Não, é sempre já logo embaixo do anelzinho do lado onde você fez essa primeira correntinha, tá? Então, aqui já do ladinho eu vou colocar minha agulha, vou colocar também passando por baixo desses 2 anéisinhos, ó. Então, coloquei a agulha e aí vou fazer o mesmo ponto baixo. Laça o fio, traz pra frente, ajusta a altura das 2 laçadas, laça o fio de novo e passa pelos 2. Beleza? E assim vai indo. Vou fazer isso aqui até o final. Ou melhor, deixa eu pegar um aqui que já tá pronto. Pra gente ver até o final. Uma outra coisa que é bem comum, que todo mundo tem bastante dúvida, troquei de agulha por causa da espessura do fio, tá? Pra não ficarem na dúvida. Então, olha só. A gente faz primeira carreira aqui embaixo, do lado certo, né? Do lado normal. Aí, fizemos a correntinha, virou para continuar o trabalho. Aí, segunda carreira, ó, a correntinha de subida e todos os pontinhos. Chegou aqui no final, normalmente, agora no começo é mais fácil de perceber. Mas normalmente a gente fica na dúvida se falta um ponto ou não. Então, vamos analisar aqui, ó, estudar os pontos. Veja que cada ponto da carreira anterior, ele vai ter 2 perninhas e um lacinho, né? Então, e sempre tem ali um anelzinho ligando um ponto ao outro, que é embaixo desse anelzinho onde a gente coloca os pontos da próxima carreira. Então, se tem um anelzinho aqui ainda, ó, e tem 2 pontos ainda da carreira anterior, é porque aqui ainda vai um ponto. Então, veja, 2 perninhas e uma cabecinha aqui, né? 2 perninhas, uma cabecinha e tem um anelzinho aqui ainda. Então, ó, ainda tem um anelzinho aqui, então tem os 2 pontinhos, um anelzinho, quer dizer que cabe mais um ponto aqui. Então, faz mais um ponto lá e aí sim terminou. Quando chega no final, às vezes a gente também fica na dúvida se aqui vai um ponto, ó. Mas veja que aquilo ali, na verdade, se você olhar pela frente, é o primeiro ponto da carreira anterior. Então, não pode botar um ponto dentro do outro ponto, né? Então, acabou. E lembra sempre também, caso de dúvida, conta, ó. Aí, vamos contar sem contar esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9 pontos. Mas essa correntinha que a gente faz para subir, ela também conta como um ponto. Então, aí a gente fica com 10, beleza? Então, ficamos com 10 pontos, que era o que a gente tinha começado, e é o que tem que ficar até o final. Se você for comendo ponto sem querer, tipo, não fiz esse primeiro, ou não fiz o último, porque fiquei na dúvida, o seu trabalho vai começar a virar um triângulo. Se você quiser fazer um triângulo de propósito, é sempre bom você comer o primeiro ponto aqui, tá? Se for de propósito. Mas, senão, ele vai começar a fechar sem querer, né? Então, presta sempre atenção que o primeiro ponto, depois da correntinha de subida, já é logo do ladinho dela e presta bem atenção sempre onde vai o último ponto. E aí, assim, a gente segue até o tamanho que você quiser. Faz mais uma correntinha para subir, vira o trabalho
e começa tudo de novo. Sempre embaixo, primeiro já logo aqui no vizinho do lado da correntinha. Beleza? Então, acho que é isso. Aí, para você fazer trabalhos em linha reta, então, isso aqui é o básico, ó, já dá para ir quebrando um galho. No próximo vídeo, eu quero já falar um pouquinho sobre trabalhos circulares, tá? Então, trabalhos em linha reta já deu pra gente entender como é que faz e algumas dicas de como termina, como começa a nova carreira, né? Ele fica assim mesmo, ó, uma carreirinha no lado certo, entre aspas, e uma carreirinha do lado avesso. Vou mostrar pra vocês um trabalhinho que eu fiz aqui, que já tá grandão. Aqui, ó. Aí ele tem aqui também ponto alto, por isso que tá um pouquinho diferente. Mas as duas primeiras carreiras... Opa! Vamos virar. As duas primeiras aqui, ó. Lado certo, lado avesso. Aí veio o ponto alto, depois mais duas, ó. Lado certo, lado avesso. E assim vai. Fica bem bonito, né? Então, já dá pra vocês começarem aí seus trabalhos retos, tá bom? Depois vão me mostrando. Quem fizer aí vai me mostrando. Então, por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho, tenham gostado. Vão me dando aí os feedbacks. E aí, no próximo vídeo, a gente já começa a falar de trabalhos circulares. Já vamos fazer círculo mágico e tudo mais aí. Círculo mágico que é o terror de todo mundo. Quem já conhece, né? Quem não conhece ainda vai conhecer. Tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigada. Deixem seus comentários. Beijo!